voltamos aqui, voltamos. Eu preciso pontuar algumas coisas aqui, vida. Que a gente lê que pormenores. Ó, quando a Bíblia diz que o Senhor, verso 5, 4, está acima de todas as nações, só pode ter nações aqui embaixo se tiver nações em cima. Sim. Tá? Então ele está acima. Tá? Por quê? Porque ele tem um controle de todas as coisas. Tá? Você só apontar isso aqui só para a gente poder voltar para aqui. Tá? Então, veja bem, a nossa forma de pensar é grega. É uma visão grega. Entendeu? Que a gente sempre falou que o céu é em cima. A gente sempre falou, de fato os céus são em cima. Né? Só que quando a gente fala assim que nós vamos morar no céu, é dentro desse pensamento helenístico. Tá? Herdamos essa maneira de pensar dos romanos. Você sabe que o regimento que foi empregado no Novo Testamento foi debaixo do Império Romano. Mas sobre, porque sobre está em cima, sobre influência grega. Tá? Ó, nós herdamos essa maneira de pensar dos romanos que adotaram a filosofia grega. Por quê? Qual é a visão bélica de um governante, de um conquistador? Quando eu conquistar aquela nação, aquele país, eu não preciso matar todos. Já que eu não vou matar todos, só eu fazer o quê? Implantar a cultura deles. Por quê? Porque, veja bem, olha a visão. A maneira de pensar dos romanos que adotaram a filosofia grega. Porque, veja bem, não se pode mudar aquilo que está dando certo. Porque você consegue mudar um governante, mas você não consegue mudar o costume daquele lugar. Então eu estou sob o domínio. Mas sobre esse domínio desse povo que eu estou, eu continuo com o idealismo deles. Que eles já estão habituados. Porque senão eu tenho que pegar essa galera toda, trazer desde o início da idealização latina, da idealização romana e ensinar eles desde o início. E dá para fazer isso? Se a gente olhar para a nossa ótica, não dá, porque requer muito tempo. Eu posso perder esse governo, eu posso perder esse período. Então o que eu faço? Para não perder muito tempo, eu estou dominando, mas permaneço eles com a cultura deles, com o idealismo deles, com a filosofia deles. Então foi isso que os romanos fizeram. Tá? O pensamento hebraico é baseado na experiência no todo. Tá? Então esse pensamento hebraico não está somente ligado à teórica, está relacionado também muito à prática. Está apegado a isso. Não somente à teoria, mas também à prática dentro de um todo. Tá? Porque o pensamento grego é baseado nas conjecturas. Tá? E vem daí que a gente traz essa conjectura. Tá? Porque você precisa trazer algo, ainda que seja alegórico, ainda que seja figurativo, ainda que seja simbólico, para você passar para o povo a sua ideia, o seu pensamento. Entendeu? Então o que acontece? Quando você cria uma conjectura, é você a mesma coisa falando assim, você quer que eu desenhe? Porque às vezes falando, você não consegue fazer as pessoas pegarem a sua ideia. Aquilo que você está expressando, o que você está passando. Mas quando você conjectura, você consegue fazer com que as pessoas absorvem o seu pensamento e a sua linha de raciocínio. Eu fui até redundante aqui no tocante a isso. Tá? Outra coisa. Por isso, muitas das nossas perguntas nunca serão respondidas pela Bíblia. Isso aqui é polêmico. Pois não é o foco dela. Gente, veja bem. A Bíblia, ela não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia diz isso. A
Bíblia diz isso. É claro que a nossa regra de fé, conduta, é a Bíblia. É o nosso manual de fé e de prática cristã. É a Bíblia. Só que tem perguntas que eu tenho que ela nunca vai me responder. Por quê? Porque ela não foi visando, ela não foi confeccionada pelo Espírito, aliás, ela não foi inspirada pelo Espírito, confeccionada pelos homens, para poder satisfazer os meus bel prazeres, os meus achismos, as minhas idealizações. Não. Entendeu? Não foi feito isso. Ela foi feita para quê? Para tratar da minha vida e me mostrar uma rota, um caminho, um norte. Por quê? Porque ela é minha bússola. Ela tem princípios nela que são inegociáveis. São princípios eternos. Então ela que vai reger, que vai direcionar. Porém, escreve isso aí. A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Ela é um livro espiritual que trata do nosso espírito, norteando a nossa vida para melhor sermos, para encontrarmos com Deus e vermos a vida eterna que é em Cristo Jesus. Amém? Já tirei foto? Não, não sei não. Deixa eu ver se eu tirei foto. Pode achar? Deixa eu ver se eu tirei foto aqui. Deixa eu ver se eu tirei foto. Eu não lembro se eu tirei foto. Não. Tem certeza, minha vida? Uhum. Oh, minha flor. Oh, Cristo, calma aí, gente. Uma foto aqui. Não, desse ainda não. Tinha foto aqui? Bota a palma no da foto. Aqui. Foto tirada. Vamos lá, prossigamos aqui. Deixa eu botar um para vocês aqui. Aí agora eu vou falar. Do time do nome. Hã? Esquece. Tá, minha querida, pode estar, tá? Eu vou passar esse pequeno quadrinho aqui agora. Crio uma ideia, um raciocínio lógico, fiel com vocês, e a gente fala dos tímidos e dos costumes e doutrina. Tá vendo só? Deixa eu esquecer não, minha vida. Vamos lá. Evidências bíblica para a necessidade eu vou escrever depois a gente fala sobre os textos.
Ok, minha vida? Sim. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Essas evidências aqui, bíblicas, que apontam para a necessidade da hermenêutica, eu poderia falar os textos. Mas você precisa registrar isso aqui. Tá? Você precisa registrar isso aqui. Mais pra frente você vai ver o porquê você precisa registrar isso aqui. A evidência bíblica para a necessidade da hermenêutica. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, você vai ver por que a necessidade da hermenêutica e também a necessidade de estudarmos a palavra de Deus. O que acontece? Eu acho que não vou conseguir falar sobre o tímidos e também sobre costume e doutrina. Só que você deixa frisado aí, me lembra na próxima aula, tá? Pra gente poder passar sobre isso aqui. A gente pode perder isso aqui não, a gente temos que sanar e responder todas as perguntas e dúvidas de vocês, tá? No tocante à aula, tá? 2 Pedro, capítulo 3, vou já estar sumindo já. 15 e 16, que escrito está: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. A gente precisa só apontar uma coisa aqui. Paulo é apóstolo. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro não recebe Paulo como apóstolo. Tá? Porque para ser apóstolo, Pedro fez tipo uma conversão, fez tipo um crivo. E automaticamente foi colocado Matias no lugar de Judas. Porque assim tinha que ser feito. Tá? Uma observação aqui, Paulo quando se converte, ele vai para a Arábia. A gente sabe que na Arábia, geograficamente, está o Monte Sinai. Tá? Não está como alguns pensam que está em Israel, não está. Ela está na Arábia, hoje. Tá na Arábia. Tá? Então uma observação aqui nos territórios do Egito. Tá? Quando você vai para Jerusalém, alguns guia leva você para Israel, no Monte Sinai de Israel. Só que Israel tem dois braços, aliás, a Arábia tem dois braços, tem um rio que tem dois braços. Um é o Acaba e o outro é o Porto de Suez. Tá? São dois braços, um mais curto e maior. Sinai não está na Palestina, no Israel. Sinai está na Arábia, tá? Então ele vai para o Sinai, na Arábia, onde ele recebe as revelações de Deus. Aí ele vai ter com a igreja, formada por Pedro e por alguns. Aí ele vai dizer que teve com alguns da igreja, mas a saber Tiago e Pedro, e nada eles tiveram que lhe acrescentasse alguma coisa. Aí resolvi ir embora de novo. Então você pensa que tem problema hoje? Não, o problema já é antigo. Entendeu? Então, Pedro chama Paulo de irmão, mas não de apóstolo. Prosseguimos, só uma curiosidade, então prosseguimos aqui. Vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vamos focar no 16? Falando disto com todas as suas epístolas, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Tá me ligando aqui. Fala com o porta agora, por favor. Por gentileza. Tá, minha flor? Repetindo aqui o 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. Então vamos falar sobre isso aqui. Pontos difíceis que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras, para a sua própria perdição. Vida, vem rapidinho, tá, minha flor? Eu preciso de você aqui como aluna também, pra você pegar isso aqui. Falou com ela? Obrigado. Gente, desculpa, ela teve que atender, me perdoa. Quem me conhece sabe que eu não atendo com essa ligação.
é porque, enfim, é algo de necessidade mesmo, tá? Então vamos pontuar aqui, volta ele de novo, por favor. Versículo 16. Falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. Veja bem, há pontos difíceis. Então veja bem, se Paulo escreveu algo na cultura deles, no tempo deles, tá difícil de entender, imagina pra gente. Então a gente precisa o quê? Estudar. Para ter o conhecimento. Tá? Outro ponto aqui, que os indoutos e inconstantes, veja bem, quando está falando de indouto aqui, está falando aquele que não tem o conhecimento. Ou aquele que são inconstantes. Começam a estudar, param, começam a estudar, param. Não dão continuidade. Então eles são indoutos e inconstantes, então eles vão torcer. É igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então quando o texto é difícil de entender, eu tenho que estudar. Procurar conhecimento com quem sabe. Ah, mas o Espírito Santo me ensina. Vai te ensinar através de alguém que estudou. Deus não pula etapa. O que Paulo foi para a Arábia, gente? Ele foi lá entender. Então ele foi para um Sinai, onde Moisés encontrou com Deus. Então, lá que ele teve um encontro com os céus. Portanto, ele vai dizer que voltou para a igreja, voltou para os que são da igreja, que representam a igreja, e nada eles tiveram para lhe acrescentar. Um pouquinho prepotente, né? Gente, desculpa, tá? Uma forma carinhosa de dizer, né? Foi por isso que ele recebeu um espinho na carne. Ele vai dizer assim, ó, com as revelações que me foi dada, foi-me colocado um espinho na carne, para ele não dizer. Ele vai dizer que não cabe nele dizer muitas coisas que ele viu. Entendeu? Pontuamos isso aqui, tá? Uma outra coisa aqui. Nem tudo, aliás, as epístolas de Paulo eram difíceis de entender, difíceis de interpretar e entender. Outro ponto aqui, nem tudo na Bíblia é simples e fácil de entender. Nem tudo. Tem coisa que nós temos que deixar quieto e seguir bola pra frente. Então, por quê? Tem pessoas, gente, querendo perguntar, por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro de pergunta e resposta. Tem pessoas querendo saber se Adão tinha umbigo. Tem pessoas que querem saber o que os trovões diziam em Apocalipse. Deus disse, o que os trovões disseram, sela e não diga. Se é para selar e ninguém sabe o que não é para dizer, então não é, gente. Entendeu? Eu preciso pegar esse texto aqui de Paulo. E passar para você aqui. 2 Coríntios 12. Vou ler dois textos aqui. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Vamos ler de um a seguir, tá? Ó o que diz. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Uma observação aqui, ele está falando do que ele passou, do aurânio, do mesorânio, falou que foi arrebatado ao terceiro céu. A gente precisa pontuar depois, colocar uns pormenores aqui também, tá? Só que, veja bem aqui, deixa eu pontuar isso aqui. A visão que ele teve foi muito real. A ponto dele não conseguir identificar se foi no corpo ou fora dele, se foi em espírito ou no corpo. Então não sei, só Deus que sabe. Porque aí vem aquele aluno e pergunta, Paulo foi arrebatado na carne ou ele foi em espírito? Se ele está dizendo que Deus o sabe. Entendeu? Em algumas traduções, em alguns textos vai dizer que foi arrebatado em espírito. Mas enfim, mas aqui ele está dizendo que só Deus o sabe. Pontuamos. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele está dizendo. De um assim me gloriarei eu, mas de mim, ou seja, ele estava, sabe,
Entendeu? De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio. Porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelentes revelações, ou pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Outro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Ainda falando de Paulo ainda, Gálatas 1, 12. Achou? Um dos diz assim, ó, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual, vamos lá, só aqui mesmo, não quero contextualizar não para não ser muito extenso. Então ele está dizendo que o que ele aprendeu foi de Jesus. E, gente, Coríntios, seja 1 Coríntios, 2 Coríntios, não se está falando aqui de Gálatas ou de 1 Coríntios, a carta foi escrita antes do Evangelho. Vamos falar de Coríntios. A carta foi escrita antes do Evangelho, antes de Mateus, antes do Evangelho de Marcos, antes do Evangelho de Lucas, antes do Evangelho de João. Foi escrita antes. Todo o capítulo 1 até o capítulo final foi escrito, foi colocado num envelope só, numa carta só. Então, Paulo disse que no dia da ceia, na noite que Cristo foi traído, Cristo pegou o pão e partiu, então dado graça, pegou o pão e partiu. Aonde Paulo viu isso? No arrebatamento que ele teve. Pela pessoa de Jesus Cristo. Deu pra pegar? Ele recebeu isso na Arábia, no Sinai. Tá? Então, deu pra pegar então aqui então. Então, outro ponto aqui. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Glória ao teu nome, Jesus. Lucas 24, versículo de número 27, que escrito está: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tá? Então, isso aqui tá falando de Cristo. Tá? E você vê, uma observação aqui interessante, que o próprio Jesus sentiu a necessidade de explicar as Escrituras. Começando por Moisés e percorrendo os profetas até chegar nele. Então, automaticamente, ele fala o quê? Ele fala de Moisés. Automaticamente, ele vai falar dos profetas até chegar nos dias odiernos. E ele está usando o Antigo Testamento. Aí, por que hoje tem esse preconceito sobre o Antigo Testamento, gente? Se Cristo pregava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, não, todo o Antigo Testamento é sombra para o Novo Testamento. E está apontado para Cristo. Porque o Cristo seria revelado da água. Quando Moisés foi tirado da água, Satanás pensou que Moisés era o Messias. Ele foi tirado da água. Só que Moisés pecou. E o Messias é a semente da mulher que não poderia ter pecado. Então, quando Cristo saiu das águas ali, quando ele é batizado, o céu se abre, a pomba desce. Quando ele sai da água, o céu se abre. E diz assim: este é meu filho amado. Então ali, Cristo está sendo revelado como Messias para Israel. Só que muitos ainda os judeus ainda não tiveram essa visão ainda. Tá? Então aí Moisés vai dizer assim, ó, em um tempo Deus vos dará um profeta maior do que eu. Ou como eu, algumas traduções. No Taná
diz que maior do que eu, a eles ouvireis, a eles seguireis. Então o próprio Cristo ensinava as Escrituras. E como é que hoje a igreja quer aprender se não estudar as Escrituras, gente? Isso aqui ele está falando para os 2 discípulos que estavam em caminho de Emaús. Estava triste, semblante caído, por quê? Porque Cristo havia morrido. Ele achou que Cristo iria remir Israel. Então ele estava querendo um Cristo que remisse Israel fisicamente. Só que ele não veio para remir Israel fisicamente, ele veio para remir Israel espiritualmente. Então Cristo teve que ensinar a Escritura para eles. Viu? Sendo discípulo e não sabia as Escrituras. Prossigamos aqui mais outro texto. João 16, 12. João 16, 12. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Então veja bem, nem todo mundo tem maturidade para aprender tudo. Você tem que ir com calma com ele. Tá? Então aqui no 16:12 diz o que? A revelação ela é progressista. Tem coisas que muitos alunos que eu leciono em outros cursos, eu não posso falar tudo que eu digo muita coisa para vocês. Ou em outro curso de bacharel que eu dou, não posso falar isso. Por quê? Porque eles não vão suportar. Por quê? Porque eles são novos na fé ainda. Estão bebês espirituais. Então quando eles crescerem e tiverem maturidade espiritual, aí eles estão aptos para absorver. Tá? João agora, capítulo 12, versículo 16. Em João 12:16 diz assim, a compreensão é progressista ou progressiva. Diz assim, os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram do que isto estava escrito dele e que isto lhe fizera. Então, veja bem, tem coisas que você não vai aprender, não vai conseguir absorver a princípio. Mas o Espírito Santo, paulatinamente, vai fazer você se lembrar do que foi ensinado e vai fazer você ter a compreensão exata de tudo aquilo que foi ensinado. A princípio você não consegue entender, mas como o conhecimento ele é progressista, ao longo do tempo o Espírito Santo ele é incumbido de fazer você entender e perceber tudo que foi lhe falado, tudo que foi ensinado. Tá? Embora a gente, através do Espírito Santo, tenha muita coisa bem mastigada, tá? Que é só engolir. Tá? Agora abre aqui, 2 Coríntios 2,17. Não devemos forçar nenhum texto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Que diz assim, 2,17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Tá? Então, observe isso aqui. Não devemos forçar de nenhum texto. Não façam isto. Eu vou dizer o porquê não devemos fazer isso. 1 Coríntios 4, 6. Olha o perigo. Vamos lá. Depois desse texto aqui, a gente fala sobre o perigo. 1 Coríntios 4, 6. Que diz assim, E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então o que eu tenho que aprender? Eu não posso ir além do que está escrito. O perigo de eu ir além do que está escrito está em Provérbios 36 e Apocalipse 22, 15. Vamos ler Provérbios 36. Provérbios 30 e o verso de número 6. Olha o que diz. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Todo aquele que acrescenta é mentiroso. Quando você fala algo, e esse algo a Bíblia não diz, você diz que ela diz,
você está acrescentando. E você está se tornando mentiroso. Aí o perigo também está em Apocalipse 22:15. Eu corri o máximo que eu pude, não deu para falar ainda sobre... A gente fala para não, deixa eu esquecer, tá, minha vida? Sobre tímidos e também acerca do costume e doutrina. 22:15 de Apocalipse diz assim, ó: ficarão de fora os cães, e tem gente que acha que isso aqui é cachorro também, mas já falei sobre isso, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Exemplo, aquele que ama é aquele que não larga a mentira. Vive consubstanciado em cima de mentira. Tá? Ele fala tanta mentira que ele mesmo acaba se atropelando. Igual um rapaz que me encontrou na rua, disse que estava fazendo agenda, estava correndo de um lado para o outro, tanta agenda, que ele pegou um voo de Santa Catarina para São Paulo e não tinha lugar para ele sentar, ele veio em pé no voo. Tão lotado estava o voo para mim poder ver a corrida que ele estava. Né? A gente sabe que isso é mentira. Né? Então, uma observação aqui: aquele que ama e aquele que pratica. Ele pratica às vezes uma mentirazinha. Poxa, cometi aquela mentira. Você é réu também. Então, amar é uma coisa e praticar uma coisa que também te coloca fora. Então, eu não posso acrescentar, não posso ir além do que está escrito, e também não posso, de certa forma, forçar um texto a dizer aquilo que o texto não diz. Porque o mentiroso não entrará no reino dos céus. Tá? Então, a gente vamos parar por aqui essa aula de hoje. Tá? Senti muito Deus aqui, a gente vai dar continuidade na próxima aula. A gente continua na página 206. Vamos falar acerca de judeus alexandrinos, judeus caraítas, tudo isso nós temos que falar para explicar para você o que é. E também não deixar a pergunta da aluna aberta, em curiosidade, que foi sobre costume e doutrina. Tá bom? Então vamos orar para dar conclusão da aula de hoje. Tá? Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome por esta aula, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por sentir a sua presença aqui nesta aula. O Senhor é tremendo, Pai. E a nossa dependência é fiel no Senhor. Somos dependentes de Ti. O Senhor, todavia, tem sido tão generoso, Pai. E eu te agradeço, no nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, tudo que o Senhor tem feito e tudo ainda que o Senhor vai fazer. Que tudo aquilo, Pai, que está nas trevas, que o Senhor venha trazer para a luz, como está escrito, que aquele que faz o mal, faz nas trevas, porque não quer vir para a luz, para que a sua obra não seja reprovada e desfeita. João 3,20. Então eu reprovo no teu nome toda obra que é feita nas trevas, Senhor. Joga luz, no nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a escuridão das trevas, para jogar luz, para que toda obra feita no mundo espiritual venha a ser desfeita pelo poder que há no teu nome, Pai. Desfaça todo o mal. Que nós possamos, Pai, estar sempre centralizados na tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, não só hoje, mas para todo sempre, tá? Então nós ficamos por aqui. Não esquece de comentar no vídeo. Não esquece de comentar nos 3 vídeos da aula, tá bom? Para não ganhar falta, tá bom? Então a gente para por aqui nesta aula e vamos dar continuidade na próxima aula, querendo o bom Deus através do seu Espírito. Fique com Deus e que Deus te abençoe.